que tem roupa para vestir 6 gerações da humanidade? Como assim? O guarda-roupa lotado, para quê? Só tem um corpo para vestir aquelas roupas todas. Com amigos, da minha idade e tal, as pessoas falam sobre não querer ter filho, né? Porque pensam assim, tipo, vou colocar uma pessoa no mundo para o mundo acabar. Eu sou a Eleni, eu sou do coletivo Jurubatuba Mirim e da Marcha pelo Clima. Entrei no ativismo ambiental por conta justamente do coletivo Jurubatuba Mirim, que é um coletivo que luta em defesa do clima e das águas urbanas. Então começou ali foi a semente, mas logo a gente vê que não dá só para você ser ativista, que você tem que avançar. E daí eu comecei a procurar outros coletivos e cheguei na Marcha pelo Clima. Eu sou a Fernanda, tenho 23 anos, comecei a militar no movimento socioambiental, principalmente a partir do coletivo EcoAr, de Juventude Ecossocialista, e da Rebelião Ecossocialista também, que é uma corrente interna do PSOL. A partir daí, acho que o principal espaço, né, de intervenção hoje na capital que a gente contribui para a construção é a Marcha pelo Clima, que é uma frente de lutas, né, entre vários partidos, organizações, movimentos sociais, centrais, né, sindicais. Então o movimento de moradia está presente, o movimento sindical está presente. Antes disso eu comecei, né, minha militância pelo movimento estudantil, quando eu estudei Relações Internacionais na PUC São Paulo. Eu sou da geração que sujou o mundo, que usou plástico, entendeu? Que produziu plástico. Não é, a culpa talvez não seja tanto de quem usa o plástico, é de quem produz o plástico, né? E não encaminha corretamente, e um exagero, né, de plástico, por exemplo. Mas, enfim, eu sou de uma geração que não conhecia nem o que era reciclagem. Eu aprendi muito com os meus filhos, né? Então, eu gosto muito do contato com os jovens porque eles me ensinam muito. Meus filhos aprenderam na escola o que era o meio ambiente saudável, o que era a reciclagem. Por conta do aprendizado na escola, lá em casa hoje tem os cestos de lixo separados, entendeu? A gente separa tudo, recicla tudo, tem composteira, né? Eu sou cria dos meus filhos, é ao contrário, né? Fui me preocupando com isso, até que chegou um momento que eu vi que precisava atuar mais fortemente, que não adiantava fazer apenas esse trabalho de formiguinha. Todo mundo precisa fazer o trabalho de formiguinha, hein? Não dispenso, mas nada como um formigueiro atiçando o poder público e dizendo, olha, estamos vivendo numa emergência climática. A culpa não é da árvore que cai, a culpa não é do rio que transborda, mas dá para fazer jardim de chuva? Dá para fazer uma calçada ecológica? Dá. Dá para fazer uma praça num terreno que está lá subutilizado, ou que seja um terreno público que não está sendo cuidado? Dá. Então vamos plantar, vamos fazer coisas ali. A minha geração, ela, enfim, já vem para um mundo que está numa situação, né, climática cada vez mais grave, assim. Então, acho que, enfim, até conversando com amigos da minha idade e tal, as pessoas falam sobre não querer ter filho, né? Porque pensam assim, tipo, vou colocar uma pessoa no mundo para o mundo acabar, né? Então, o que a gente vê hoje em dia já é uma situação, né, de assim, o risco de um colapso ambiental, ele existe, só que para hoje já está colocadas, né? Eu vejo que na minha geração, assim, tem se falado muito sobre uma preocupação ambiental e climática desassociada de uma preocupação ecológica. A pauta do clima, né, do aquecimento global e das mudanças climáticas, de eventos extremos climáticos, ela acho que oportunistamente, né, desassociada
da pauta ecológica, que não é só sobre clima, é sobre uso do solo, é sobre como a gente lida com as águas, é sobre biodiversidade, né? É sobre qualidade do ar. E aí a gente fala só sobre emissões de gases de efeito estufa, e só sobre o clima, e não sobre como a gente usa, gere, quem controla, né? As terras, o ar, o solo. E isso acaba beneficiando quem, na realidade, é o principal agente da destruição da natureza como um todo, né? Quem controla, né, todos esses recursos naturais não é a população. Eu acho que manter é um ponto complicado, dependendo da idade. E o que eu tenho visto nos coletivos que eu participo? As pessoas com mais idade, elas costumam se manter, porque já são pessoas que estão com a vida ganha, né? E nesse mundo capitalista as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. Os da faixa ali, 40, 50, ainda estão trabalhando muito. Então, às vezes, as pessoas não dispõem de tempo. Eventualmente, estão no movimento, às vezes não estão, às vezes saem do coletivo no meio de um trabalho, né? E os mais jovens, eu sinto que estão um pouco isolados dos movimentos ambientais, que eu diria que a gente classifica como movimentos ambientais de classe média. Porque quando a gente vai para outras localidades, para a periferia ou para regiões de maior vulnerabilidade, a gente vê que tem muitos jovens atuando, né? Agora, isso não quer dizer que os jovens estão sem atuação. Os jovens estão atuando, tem muitos coletivos estudantis ambientalistas, muita gente lutando por agroecologia, por movimentos sociais, por movimentos ecológicos. Então, o ambientalista de classe média, que assim como eu, tem uma experiência de vida já, militância, ativismo, etc., ele às vezes não aceita a opinião do jovem. Então eu acho que tem uma certa resistência dos mais velhos para os mais jovens. Acho que para atrair e manter novas pessoas, né, no movimento, acho que a gente vive numa sociedade que a gente é muito disputado em relação ao nosso tempo mesmo, né? E as saídas que são, acho que, comercializadas, assim, pra gente, elas são sempre saídas muito individuais, né? Sempre você se engrandecer enquanto uma figura individual em defesa do clima. Acho que o próprio termo, assim, ativismo climático e o que, sei lá, a Greta já cumpriu em um certo momento, caminhava muito para uma individualização, assim, de algo, de um problema que é coletivo e que, portanto, a saída precisa ser coletiva também, né? O que eu vejo é que a gente precisa reconquistar, assim, o coração e a mente das pessoas, nesse sentido de apostar na coletividade, em lutas que, por mais que não tragam um retorno financeiro ou um engrandecimento individual para você, que você contribua, isso, né, para ter condições da gente barrar o fim do mundo, né? Acho que não é sobre adiar ele, acho que a gente precisa barrar ele, e que a gente não quer a extinção da humanidade, né? Isso vai depender da organização popular, né, da mobilização e organização popular, assim, que acho que só a gente consegue dar uma resposta a esse nível, né?